E aí galera, beleza? Aqui é o Diegão da Física, aqui a conversa é diferente. Vamos aqui para mais um vídeo vencedor da minha última enquete. Então peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, continuem interagindo nas enquetes, que isso ajuda demais a gente produzir mais conteúdo para você, beleza? Então vamos lá. É um vídeo aqui sobre vetores, lembrando, é uma introdução sobre vetores, sobre a parte de grandezas, então terá mais vídeos posteriormente de vetores, porque vetores é um conteúdo bastante extenso. Então, eu vou aqui apresentar o início do conteúdo de vetores para vocês, beleza? Então, vamos lá. Vetor. Na verdade, o que é um vetor? Vetor é isso aqui que eu vou fazer. Uma seta. Vetor nada mais nada menos do que uma seta. E para que serve essa seta? É uma seta que para indicar direção e sentido. Então, elas servem para indicar direção e sentido. Direção para cima ou para baixo, sentido para frente ou para trás, ou esquerda ou direita. Ponto, né? Direção para cima ou para baixo, sentido esquerda ou direita. Simples. Então, um vetor nada mais nada menos do que uma seta que indica direção e sentido. Na física, nós temos grandezas. O que é uma grandeza? Grandeza é tudo que pode ser medido. Grandeza é tudo que pode ser medido. E ela pode se dividir em quê? Em uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Professor, qual a diferença de uma grandeza escalar para uma grandeza vetorial? Uma grandeza escalar, para você identificar ela, nada mais nada menos do que um número mais uma unidade de medida. Uma unidade de medida. Somente. Vou botar aqui alguns exemplos de quais grandezas são escalares. A grandeza vetorial, além do número e a unidade de medida, preciso, não é um vetor. Vetor tem que ter módulo, direção e sentido. O que é o módulo? É o tamanho do vetor. Módulo, direção e sentido. Ou seja, quais são os exemplos de grandezas que são escalares? Vou colocar aqui. Grandeza escalar é aquela que só precisa do número e da unidade de medida. É massa, tempo, distância, temperatura, calorias e etc. Ou seja, calorias eu só preciso de 20 calorias. Nada mais do que isso. Agora, quais são as grandezas que são vetoriais? Velocidade, ela é representada com esse símbolo aqui em cima. Aceleração, força, peso, impulso, enfim. Aqui tem uma outra coisa que eu vou dizer aqui em relação a esses aqui, ó. Que aí eu vou deixar até um desafio para vocês nos comentários. Qual é a diferença de massa e peso? Eu vou dar um pause aqui. Vocês anotam essas informações e eu volto com mais essa perguntinha pra gente fechar o... Continuando, olha só, para não encerrar. Massa, já vimos anteriormente que é uma grandeza escalar. É uma grandeza escalar. E peso é uma grandeza vetorial. Já vimos também. Qual é a diferença de massa versus peso? Qual é a diferença? Elas têm diferença? Claro que tem. Claro que tem. Porque as pessoas perguntam o quê? Quanto tu pesa? Não é? Tu pesa quanto? Ela diz tantos quilos. E sai dizendo que tá certo. Popularmente tá certo. Mas fisicamente não está. A massa, gente, é a que você tem. É a sua massa corporal, ou seja, é o produto. Ou seja, esse lápis ele tem uma massa. Ele tem uma massa, que eu posso levar ele para qualquer lugar, ele continuará com esta massa.
massa. Ela é o quê? Invariável. Invariável. Já o peso não. O peso, ele depende de quê? Da gravidade do lugar onde você está. Se for na Terra, vale 10. Porque como é que se calcula o peso? O peso é o produto da sua massa pela aceleração da gravidade. Que a gravidade na Terra vale 10. Que a gravidade na Lua vale 1,6. Que a gravidade em Marte vale 8,3. E a gravidade em Júpiter vale 28. Então o peso, ele é variável, que depende da gravidade. E aí, eu vou deixar aqui nos comentários para que vocês dizem qual é o peso de vocês. Não vai dizer tantos quilos, não. Você vai pegar a sua massa e multiplicar por 10. E no final, como é uma unidade de força, por que só o peso é uma grandeza vetorial? O peso não vai para baixo? Tem uma direção, para baixo. Então o peso é dado em newtons. Então lembre-se, massa é invariável, é uma grandeza escalar. Peso é uma grandeza vetorial, depende da gravidade, é um produto da massa P. Eu vou deixar na descrição os valores de G dos outros planetas, que eu peço que vocês coloquem no comentário o peso de vocês na Terra, peso na Lua, peso em Marte e peso em Júpiter, beleza? Então se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. É importante demais porque aqui a conversa é diferente.